Queridos, por gentileza, abram comigo a palavra de Deus. Livro de Números, quarto livro da Bíblia Sagrada, capítulo de número 27. Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 7. O quarto livro da Bíblia, livro de Números, capítulo de número 27, do 1 ao 7, a todos que estão conectados, que Deus abençoe os irmãos, a bênção do altar e a palavra de Deus alcançam a sua vida, o seu lar, a sua família, neste momento, no nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. E chegaram as filhas de Zelofiade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Versículo 2. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor, na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio de sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Versículo 5. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofiade falam retamente, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Feche teus olhos. Senhor, nós te glorificamos por esta tarde. Muito obrigado, ó Pai, por estarmos reunidos e por termos o privilégio de te louvar e adorar. Estamos diante da tua palavra que é viva, poderosa e eficaz, e o nosso coração está desejoso de ouvir a tua voz. Por isso te pedimos, fale conosco segundo o teu querer e o teu propósito, no nome santo de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Queridos, um tema que veio ao meu coração para a ministração desta tarde é este: quebrando paradigmas e reivindicando os direitos. Quebrando paradigmas e reivindicando os direitos. A passagem que nós lemos em Números capítulo 27, nós estamos em um período em cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Moisés está terminando um ciclo de 40 anos com o povo no deserto, rumo à terra prometida. O povo já está em euforia, porque eles estão próximos a entrar na terra que emana leite e mel, terra que o Senhor havia prometido aos pais, Abraão, Isaque e Jacó. E neste momento nós encontramos o contexto desta família, uma família da tribo de Manassés, um homem por nome Zelofiade. Zelofiade, quando constituiu a sua família, quando se casou, começaram a vir os filhos. Mas um detalhe interessante, que na sua casa nasceu-se a primeira criança e era uma menina. Nasceu-se a segunda e também era menina. Nasceu a terceira gestação, e agora será que vem um herdeiro homem? E veio uma menina. Quando foi a quarta gestação, e agora vai vir um homem, porque a descendência era contada pelo homem, a herança era dada ao homem, as bênçãos da primogenitura eram disparadas sobre o filho homem. E na quarta gestação que veio uma menina. Agora também chega a hora da quinta gestação, e agora vai chegar o tão esperado filho homem. E o que aconteceu? Nasceu uma menina. Quantos aqui se lembram daquela minissérie A Casa das Sete Mulheres?
Alguém aqui se lembra? Uma minissérie muito bonita, né, que foi produzida no nosso país. Aqui nós vemos uma família que se tornou a casa das 6 mulheres, as 5 filhas e mais a mãe. Só nasceram filhas mulheres. E agora, com o passar dos anos, Zelofiade veio a faltar, porque Deus tinha dado uma palavra que nenhuma pessoa daqueles que saíram daquela geração, que saiu do Egito, entrariam na terra prometida. Só entrou daquela geração Josué e Calebe porque creram na palavra de Deus. E ali todos que saíram do Egito foram morrendo no decorrer dos 40 anos. A geração que entrou na terra prometida foi uma geração que nasceu no deserto. E próximo a entrar na terra prometida, ia haver a divisão das terras, a entrega das heranças, porém estas moças estavam fadadas, destinadas a depender dos outros, porque elas não poderiam herdar por serem mulheres. Meus irmãos, parece ser um absurdo, e nos nossos tempos realmente é, mas nós estamos falando de 3.000 anos antes de Cristo, de um povo extremamente machista. Nós vemos na palavra de Deus, quando fala nos 10 mandamentos, se puder colocar para nós, Êxodo capítulo 20, versículo 17. Êxodo capítulo 20, versículo 17. Olha o que nós vamos encontrar. Nos 10 mandamentos, um dos mandamentos dizendo o seguinte: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo e nem a sua serva, nem o seu boi e nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Quando nós lemos esse versículo e é citado a mulher, nós logo entendemos que é para haver um respeito com a mulher do próximo. Mas o texto ali está colocando, porque a mulher era tida naquela época como uma propriedade. Primeiramente, propriedade do seu pai, e depois do casamento, propriedade do esposo. É desse tempo, é desta época, é dessa mentalidade que nós estamos falando. Então, aquelas mulheres não teriam direito a herança alguma, dependeriam de um familiar que viesse a cuidar delas, se assim o quisesse fazer. Mas conforme nós falamos, quebrando paradigmas e reivindicando direitos. Aquelas mulheres muito nos ensina nesta tarde. Porque quando nós olhamos o versículo 1, veja o que nós encontramos. E chegaram as filhas de Zelofiade, filho de Éfer. Aí nós pegamos, aqui no final falando o nome delas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés. Nós encontramos aqui 5 mulheres que, primeiro, ela nos ensina pela união. Elas eram mulheres unidas. Elas trabalhavam em conjunto. Elas trabalhavam dentro da mesma visão. Isso nos mostra o poder da unidade, meus irmãos. A Bíblia fala quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Quando uma pessoa começa a trabalhar dentro de uma unidade, dentro de uma visão, dentro de um propósito, não tem como não prosperar, não tem como não ir para frente. Você quer ir para frente, prosperar, alcançar bênçãos, alcançar objetivos, propósitos, comece a trabalhar em propósitos em união. União dentro do seu lar, união no seu trabalho, união na visão pastoral, na visão ministerial, união na fé. A união tem o poder de mover o sobrenatural. E aquelas 5 mulheres, elas não ficaram olhando para a circunstância, elas não ficaram olhando para a sociedade da época, mas elas se uniram em um propósito. Primeiro, o que elas nos ensinam?
união. Segundo, que nós encontramos no versículo 2, e puseram-se diante de Moisés, diante de Eleazar o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo, meus irmãos, as mulheres não tinham voz ativa. Conforme nós falamos, elas eram tidas como propriedade, primeiro do pai, depois do esposo. Agora, essas moças, olha a ousadia, elas se colocaram, olha só, primeiro, diante de Moisés. Quem era Moisés? Moisés era o libertador. Quem era Moisés? Moisés era o líder de 3 milhões de hebreus que estavam a caminho da terra prometida. E elas foram e quiseram e chamaram uma audiência com Moisés. Se colocaram diante do libertador. Se colocaram diante de Eleazar, o sacerdote, o representante de Deus diante da nação. Se colocaram diante dos príncipes, dos 12 príncipes de Israel, um de cada tribo. E se colocaram diante de todo o Israel. Olha, o que elas tiveram aqui que nos ensina é um posicionamento diante do propósito. Aquelas mulheres se posicionaram diante da visão que elas tinham, diante daquilo que elas precisavam, diante da bênção que a sua casa necessitava. O que Deus vem nos dizer nesta tarde é que nós devemos ter posicionamento diante daquilo que nós precisamos. A Bíblia fala que nós temos um inimigo das nossas almas, o diabo, que vem senão matar, roubar e destruir. E o diabo, ele quer entrar sim nas nossas casas, ele quer se andar diante da nossa família, ele quer destruir os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos objetivos. Mas o Senhor Jesus nos chama nesta tarde para nós termos um posicionamento, porque Cristo conquistou na cruz a nossa vitória, e Ele disse, eis que eu vos dou o poder, para pisardes em serpentes, escorpiões, e toda a obra do inimigo, e nada vos fará dano. Porém é necessário nós nos levantarmos com uma postura diferente, e nós termos um posicionamento, independente do que vão pensar, independente do que vão falar, independente de quem tenha que ser, nós temos que ter um posicionamento e mostrar em quem nós cremos. Aquelas mulheres se posicionaram, não importa se ele é líder de 3 milhões de hebreus, nós vamos nos colocar diante dele. Nós estamos querendo uma bênção, nós vamos nos colocar diante do sacerdote, nós vamos nos mostrar diante dos príncipes, se for necessário, coisa que nenhuma mulher fazia na época, nós vamos discursar diante de toda a congregação, mas nós vamos nos posicionar diante do propósito que está nos nossos corações. Aquelas mulheres se posicionaram. E olha as palavras delas diante de todos. Nosso pai morreu no deserto. Moisés não estava, versículo 3, não estava entre a congregação dos que congregaram contra o Senhor na congregação de Corá. Aqui elas puxam a história de Zelofeade. Olha, Moisés, o nosso pai saiu do Egito. Porém ele não estava diante da rebelião que foi feita por Corá, Datã e Abirão. O nosso pai não foi um daqueles que se rebelaram, ele teve uma história digna diante de Israel. Mas morreu no seu próprio pecado, não teve filhos. Aí elas perguntam, por que se tiraria o nome do nosso pai no meio da sua família? Por que as suas filhas não terão herança? Porquanto não teve filhos. Nunca alguém havia indagado isto.
Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Nós nascemos mulheres, sim, mas nós queremos aquilo que nos é por direito. Nós queremos aquilo que o nosso pai conquistou. Nós queremos a parte da terra prometida que nos pertence. Meus irmãos, aquelas mulheres quebraram paradigmas. Aleluia, em nome de Jesus. Nós temos homens abençoados nesta tarde da bênção, e também homens abençoados que estão nos acompanhando, mas a grande maioria aqui são mulheres, e glória a Deus pela vida das irmãs. Minhas irmãs, busquem a presença de Deus, porque Deus quer fazê-las mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres com uma voz ativa, mulheres que quebram paradigmas, mulheres que levam a palavra de Deus e a bênção de Deus aonde as irmãs colocarem a planta dos pés. Elas ali reivindicaram aquilo que era seus direitos. E daí, nos coloquemos na posição de Moisés. Até então não havia lei sobre o assunto, Deus não havia dito nada. Até então as mulheres não podiam ter este posicionamento. Eu imagino agora todos os hebreus, a congregação de Israel, as tribos cochichando. Vamos ver qual é o posicionamento de Moisés. Agora Moisés está numa saia justa. A oposição, porque sempre existe a esquerda. A esquerda da época falou: agora eu quero ver como que ele vai se sair dessa situação. E aí nós encontramos algo tremendo. Versículo de número 5. Olhe só, elas se posicionaram, mas agora nós vamos ver o posicionamento de Moisés. A esquerda já estava assim, né? Agora ele não sai dessa situação. Agora nós vamos lançar nossa candidatura e vamos vencer. Versículo 5. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E Moisés levou a causa perante o Senhor. Moisés estava numa saia justa, não tinha o que dizer para elas, não tinha o que dizer à congregação dos filhos de Israel. Era realmente uma situação difícil. Mas o que fez Moisés? Moisés levou a causa perante o Senhor. Moisés não abriu a boca enquanto não falou com Deus. Meus irmãos, talvez você esteja nesta tarde vivendo uma situação difícil, uma situação complicada, uma saia justa, que não sabe como tomar uma atitude, que não sabe o que responder, o que fazer. Mas meus irmãos, nesta tarde, não faça nada. Nós estamos diante do Senhor. Nós estamos diante de Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Espírito Santo habita em nós. Então, nesta causa, daqui a pouco nós iremos orar. Se está difícil para você, leve a tua causa ao Senhor. Peça ao Senhor. A Bíblia fala: aquele que pede, recebe; aquele que busca, encontra; aquele que bate, se abre. Leve a tua causa ao Senhor, e o Senhor, que é justo juiz, Ele dará a resposta. Aleluia. Chegou um testemunho aqui para nós. Quem que é a irmã Adriana? Glória a Deus pela sua vida, irmã. Eu vou deixar o seu testemunho, é bem lindo. Eu vou deixar para a pastora Marcela ler na próxima semana. Mas aqui está um testemunho de quem levou a causa perante o Senhor. Estava no sistema prisional. E Deus moveu as águas, saiu do sistema prisional. Mas não tinha onde morar, chegou a morar na rua. Estava longe dos filhos,
mas levou um dia a causa perante o Senhor. Se posicionou, hoje tem onde morar, hoje está dentro da casa do Senhor, louvando e adorando ao nosso Deus. Se casou, Deus restaurou a área sentimental, restaurou a família. Por quê? Porque se posicionou, levou a causa perante o Senhor. Vamos dar uma linda salva de palmas pela vida da nossa irmã Adriana. Glória a Deus, minha irmã. Moisés foi falar com o Senhor. E nós vemos no versículo 6. E falou o Senhor a Moisés, dizendo. Isso nos mostra, meus irmãos, que Deus responde. Moisés não sabia o que fazer, Senhor, e agora? O Senhor falou, calma, Moisés, calma. Versículo de número 7. Olha o que Deus, o próprio Deus disse a Moisés. As filhas de Zelofiade falam retamente. Olha a palavra do próprio Deus. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai farás passar a elas. Deus deu a palavra de bênção e de vitória. Deus julgou a causa daquelas 5 mulheres que quebraram paradigmas, que se posicionaram, que tiveram coragem. De repente Moisés não sabia o que fazer, perguntou ao Senhor e o Senhor disse, a causa delas é justa, Moisés, pode dar as heranças, pode abençoar a geração de Zelofiade. Deus, Ele é o justo juiz, e Ele julga as nossas causas. Não precisam se preocupar com governo de direita, de esquerda, com situações difíceis da vida. Leve as causas perante ao Senhor, conforme nós vemos aqui no altar, aqui pessoas trazendo objetos, colocando causas perante o Senhor. O Senhor é aquele que julga, o Senhor é justo, o Senhor é quem abençoa, e nesta tarde está sendo liberado a palavra de vitória para todos que tomam posse. Elas alcançaram, aleluia. Se nós lermos do versículo 8 ao versículo 11, nós vamos ver que Deus dá uma palavra acerca dessa situação. Algo que ainda não havia lei, mas Deus fala para Moisés, a partir da atitude dessas mulheres, quando acontecer um caso como esse, que não nascer um filho homem na família, as filhas herdarão as heranças de seu pai. O que eu aprendo com isso, pastor Gil? Que quando nós nos achegamos a Deus, quando nós nos posicionamos, nós conquistamos diante de Deus não só o poder de abençoar o nosso lar, mas nós abençoamos toda uma geração, nós abençoamos todos os que estão ao nosso redor, nós abençoamos toda uma sociedade. Aquelas mulheres, elas não só conquistaram a bênção para sua casa, mas todas as mulheres de Israel foram abençoadas pela atitude delas. Talvez mulheres que estavam na mesma situação falaram, glória a Deus, agora eu também vou poder ter herança, agora eu também vou poder ter aquilo que o meu pai deixou. A atitude daquelas mulheres abençoou todas as mulheres hebreias. Então estejamos debaixo da presença do Senhor, que através de nós muitos serão abençoados. Amém, meus irmãos? E para fecharmos esta palavra que Deus nos envia, nós vamos analisar o porquê elas eram tão ousadas. O nome da primogênita, Ogla. Ogla em hebraico significa
confiança. Elas tinham confiança no Deus que elas serviam. Noa, a segunda, significa destemida e imparável. Meus irmãos, quem que para uma família que tem um propósito como esse? Era uma família de mulheres destemidas, imparável. Ogra, a terceira, que não anda com os seus pés amarrados. E a Bíblia fala que nós devemos calçar os nossos pés com o calçado do Evangelho da paz. A quarta, Milca, em hebraico, significa quem tem autoridade. E a quinta, Tirza, significa o prazer de Deus, a alegria de Deus. E a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa confiança. Então que possamos reunir em nós as características dessas 5 moças, 5 mulheres, que possamos chegar com confiança, que possamos ser pessoas destemidas, imparáveis, que não anda com os pés amarrados, que tenha em Cristo Jesus autoridade e que sejamos diante de Deus a alegria do Senhor, a alegria do nosso Deus, o prazer de Deus. Por quê, meus irmãos? Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que nós somos herdeiros em Deus e co-herdeiros em Cristo. Tudo, não tem uma canção? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então, vamos quebrar paradigmas e vamos reivindicar nada mais, nada menos do que aquilo que Cristo Jesus conquistou por nós. Amém, meus irmãos? Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.